Os caminhos para uma nova esquerda chilena no século XXI, entre o neoliberalismo, os movimentos sociais e a nova institucionalidade, é o nome do texto de Matias Ortiz Figueroa, chileno e professor de História da Universidade do Chile. Nos pautaremos, portanto, no livro América Latina na Encruzilhada, publicado pela Autonomia Literária, para este episódio. Eu sou o Marcos Morcego, responsável pelo projeto e comunicador político. Para quem quiser adquirir esse livro, temos um cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, que é Morcego na Autonomia. Então você vai usar a hashtag Morcego na Autonomia, garantindo 20% de desconto em qualquer produto. Ao acessar nosso Drive, que está na descrição, na pasta sobre a terceira temporada, temos a disponibilização do arquivo completo com esse texto para quem precisar ou quiser acompanhar de forma escrita com as aspas e as referências do texto. Além disso, temos um projeto de lives que acontece no nosso YouTube, discutindo algum livro ou tema mais específico. E também temos uma série publicada que está em andamento sobre lei de drogas e encarceramento em massa. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, @morcego_marcos_, e se curtir os projetos, para apoiar é só ir em apoia.se/cavernamorcego, que é o nosso apoia-se, ou pelo Pix, podcastmorcego@gmail.com, e estará, obviamente, tudo aí na nossa descrição. Michelle Bachelet, quando entrevistada no programa El Informante, disse que a nova coalização política nascia em princípios do ano 2017, batizada como Frente Ampla, e sua militância não eram mais que os filhos e filhas da concertação. Para o nosso autor, ela errou em uma clara ignorância da realidade material e social de seu nascimento. Unicamente as estruturas diretivas e cupulares do conglomerado, negociando a espessura social e os novos enfoques sobre a política subjacentes à emergência dessa nova referência e minimizando, com isso, sua atual potencialidade. Devemos olhar para a história recente, identificando o que temos de mudança. Como exemplo, o triunfo de Sebastião Pinheira nas eleições presidenciais de 2017, não só dá conta da ativa reacomodação da direita em nível latino-americano, mas também de uma evidente solidificação do neoliberalismo. Portanto, seguindo a série, buscamos construir uma análise histórico-social e política. Propõe-se, a partir do livro, a hipótese de que o neoliberalismo e a emergência de movimentos sociais geraram um espaço em que se foi desenhado um novo esboço para a esquerda chilena após a ditadura militar, muito antes. Nesse plano, a Frente Ampla se entende como uma nova referência histórica social para a esquerda chilena, em constante mutação, e que convoca a revinculação entre, como dissemos, o social e o político, apontando assim um evento inaugural e, por sua vez, sintético, de uma nova esquerda chilena de frente para o século XXI. Agora vamos abordar um pouco do período ditatorial, algo que faltou nos primeiros episódios da série, já que a gente para em Allende, né? Mas não poderia ficar de fora, já que a memória e a história estão aí. A irrupção cívico-militar desmantelou o estado de compromisso conquistado desde o final dos anos 30 e fruto de um pacto social mais amplo. Em 3 de novembro de 1970, esse processo se potencializou graças à aventura socialista empreendida pela Unidade Popular, encabeçada pelo médico Salvador Allende. Juan Carlos Gomes Leiton que irá dizer que, com a ditadura, o novo bloco de poder, que expressa a aliança entre as classes proprietárias dos setores médios, impulsiona, especialmente, os primeiros, a desmontar todo o construído pelo poder social popular nos 3 anos de governo socialista. Isto lhe possibilitou tanto a recuperação como a composição de um novo e renovado poder infraestrutural, que ao fim de uma década e meia, de 75 a 1990, permitirá às classes proprietárias constituir-se em dominantes e instalar uma nova Weltanschauung, eu não sei alemão, tá? Mas, na tradução é uma cosmovisão, como hegemônica no país, a neoliberal. A lógica de mercado do terror se utilizando de uma atualização do ordenamento jurídico, econômico e político, culminando em estudos sobre essa época de privatizações e também de liberalismo. A substituição se dava pela tríade refundacional e a mão de um conglomerado de tecnocratas neoliberais, em sua maioria aqueles pertencentes à Universidade Católica e denominados Chicago Boys. Com isso, os direitos, socialmente falando, se tornaram mercadorias.
Por isso, veremos esse movimento se relacionar muito forte com educação, saúde, trabalho, aposentadoria. Quase todos os aspectos da vida, se não todos, são tornados mercadorias providas pelo mercado. Ou seja, algo muito semelhante ao que a gente enxerga nos dias de hoje, século XXI e 2024, né? Por sua parte, na vereda política, o terror e as restrições à liberdade começaram desde o primeiro dia, eliminando fisicamente grande parte dos líderes de organizações de esquerda e seus militantes, desaparecendo ou exilando forçadamente muitos outros, e, em definitivo, exercendo a violência sobre os corpos e mentes daqueles setores sociais que, até há pouco tempo, haviam apoiado o governo de Allende. Assim, sua derrota significou também a derrota de um mundo social mais amplo, que incluiu mulheres, mapuches, colonos e camponeses, setores que a modernidade neoliberal submeteu a profundas frustrações e lágrimas, mas também a desafios. Os grupos menos radicais, como o Partido Democrata Cristão, aquele de Eduardo Frei, de episódios anteriores, vão se unir posteriormente com o Partido Socialista, Partido Comunista e outros, formando a Concertação, uma espécie de frente ampla democrática. Mas os grupos de baixo continuarão aquele processo de luta. Como explica Mário Garcés, uma aprendizagem muito relevante dos anos de ditadura tem a ver com o desenvolvimento das organizações territoriais. Primeiro foram os comitês sem teto, ou as juntas de vizinho, e os centros de mães. Em outra foram os refeitórios populares, cooperativas de consumo, grupos culturais e etc. São experiências de organização e democracia potentíssimas que tendem a ajudar a pensar formas de democracia local, de democracia territorial. Em menos de 10 anos deste projeto no Chile, houve uma grande crise, que já trazia os protestos populares para cima. De fato, tratou-se de um amplo repertório de 15 jornadas de protesto nacional, sucedidas entre 1983 e 1986, das quais 2 tiveram um caráter geral. Sua massividade foi gradual, atingindo o auge em datas marcantes como o 8 de março e o 1º de maio, datas muito importantes inclusive. A riqueza dessas mobilizações se radica em diversos aspectos. Entre eles, o papel importante do movimento sindical, que fez a função de convocador, colocando temas de discussão macropolíticos e macrosociais, como também articulando-se como um espaço de politização das bases, exatamente onde os partidos políticos haviam sido golpeados. As pessoas chamadas lá de pobladores, que seriam o que a gente chama aqui de favelados, sujeitas e sujeitos periféricos, se tornaram a frente de luta contra a ditadura, confeccionando parâmetros distintos para compreender a política, muito mais relacionados com a horizontalidade e a democracia direta. Com uma nova formação do capital, em sua disputa, novas conformações são construídas por baixos, e é um movimento que a gente vê que acontece em toda a América Latina, e em todo episódio eu afirmo isso. A maior dificuldade dessas diversas dinâmicas de movimentos é que não lograram projetar politicamente suas demandas e seus projetos de mudança social, ainda segundo Mário Garcés. A construção da hegemonia neoliberal é recebida pelos partidos pela democracia a partir de 1990 até o ano de 2010. Sem acabar com o neoliberalismo, abre-se espaço para o social buscando a governabilidade. Nesse plano, impõe-se uma nova forma de pensar a política e a economia a partir de uma coalização governantes, inclusive abandonando os antagonismos políticos, organizando conversas técnicas sobre a economia liberal de mercado. Forma-se um novo governo neoliberal com uma administração democrática, como diz Sérgio Villa-Lobos-Subinot, ou seja, ao invés de politicamente se avançar sobre o neoliberalismo, abrem-se perspectivas sociais, ou seja, aquela integração de dar cidadania e coisa do tipo, mas sem enfrentar o neoliberalismo. No entanto, além desse problema, poderíamos pensar analogicamente o potencial crítico das manifestações no Chile dos anos 1989, não como reivindicação populista às supostas reservas democráticas do movimento popular chileno, mas sim como um sintoma de esgotamento do modelo de dominação da ditadura militar, questão que a obrigou a repensar seu formato, dando lugar à tão elogiada transição para a democracia. Nesse sentido, a onda festiva que ocupou as ruas do país às portas do plebiscito de 1988, mais que uma recuperação do horizonte radical da imaginada democracia nacional, funcionou como um compromisso anacrônico da política de massas, extemporânea aos tempos neoliberais contemporâneos e, por sua vez, à transição para a democracia que se seguiu. Mais do que o resultado das conquistas do movimento popular ou da chamada sociedade civil, foi o processo mediante o qual a dominação se rearticulou hegemonicamente, passando a sua administração militar para a sua atual condição civil,
sempre no marco constitucional. Se manteve a Constituição de 80 de Pinochet, portanto, se manteve o caráter independentista, inclusive de direitos, como saúde, educação e a lógica de venda de commodities. O pensamento de centro-esquerda, outrora centrista, constrói uma militância política e, portanto, uma prática político-social vazias de conteúdo e de ideias transformadoras do padrão de acumulação. Ao invés de se formarem subjetividades críticas e uma construção política real das bases, forma-se uma aceitação ao modelo neoliberal. As relações entre o mundo social e as militâncias vividas nesses espaços inauguram novas formas de ação no repertório das esquerdas. A esquerda centrista busca aquele trabalho assistencial, enquanto uma esquerda não centrista e agora marginal internalizava-se, refletindo a partir de uma posição de espectadora em formas de buscar respostas àqueles desastres acontecidos. É preciso assinalar que essa esquerda, herdeira da luta dos anos 80, adota uma postura de rechaço total às políticas do modelo neoliberal, bem como também se opõe às várias formas orgânicas da esquerda revolucionária tradicional. A despolitização fez pauta do ciclo dos anos 90, mas constantemente, pelas rachaduras do neoliberalismo, somada à participação cada vez mais majoritária da sociedade na demanda por direitos sociais, inauguraram um novo ciclo de lutas para o país. Entre os anos 90 e o começo dos anos 2000, se verificam claramente essas rachaduras. Então, em 2001, temos o mochilazo. Eu amo que várias expressões latino-americanas terminam com atso, né? Inclusive aqui no Brasil, muito louco isso. Em referência às mochilas dos 15 mil estudantes secundaristas para diminuir os custos e o acesso ao passe estudantil. Também começavam a nascer novas formas organizativas com novas potencialidades. Inauguraram-se formas de fazer políticas distintas às que estavam confeccionadas desde cima, desde os partidos da concertação e que se diferenciavam em várias lógicas da esquerda política tradicional. As assembleias de base, formada pela Assembleia Coordenadora de Estudantes Secundaristas, ACES, superavam organizações estatuárias e formatos prévios, inaugurando formas novas. As bases e a democracia direta se tornam o centro da atuação. Como diz Katia Valenzuela, uma socióloga, foi uma alternativa crítica das formas representativas de organização estudantil que estariam replicando a lógica burguesa da classe burguesa. Então, em 2006, temos o pinguinaço, referente agora aos uniformes de estudantes que tomavam novamente as suas. Ou melhor, novas turmas que haviam adquirido experiência através da transmissão e tomavam as suas. Mas agora, 1 milhão de secundaristas em luta. Mesmo que as reformas não tenham mudado estruturalmente, fundou-se uma comunicação entre o movimento e os espaços públicos ou comuns. As demandas se juntavam. Em 2011, quem começa a organizar as marchas eram os universitários, criticando duramente o lucro e a mercantilização dos direitos sociais, chamando a participação não só das 3 categorias, professores, estudantes e funcionários, como atores das universidades, mas também uma massiva incorporação das famílias dos estudantes e da cidadania em geral em uma causa comum, fundando formas diferentes de manifestações, como maratonas na sede do governo, performances esportivas e artísticas. Aqui, a gente já fala de uma espécie de mal-estar social causado pelo neoliberalismo. Como outras provas estão os aumentos de conflitos laborais, isso desde 2006, mostrando que a greve operária também se fazia presente, principalmente por terceirizados ou subcontratados. Aí que surge a chamada Frente Ampla. Ainda que seja uma heterogeneidade de vozes, que vão desde as correntes da esquerda revolucionária e organizações social-democratas e liberais não direitistas, é certo que seu nascimento se deve à realidade que plasmou as rotas de mobilização dos movimentos sociais e dos trabalhadores antes descritos, uma vez que eles que questionaram o sentido da política ultrapassada pela ordem neoliberal, lograram posicionar-se do lado dos movimentos sociais e sua pressão se concentrou a partir de coletivos de base e de partidos políticos não tradicionais que emergiram das entranhas do pacto neoliberal. Nicole Schwab é precisa quando diz: não somos filhos da democracia, mas sim netos da ditadura. Não havia sido resolvida a situação desde a ditadura. O frente amplismo é um terreno que hoje, quando o texto foi escrito, em primeiro lugar, sintetiza sentidos próprios contra o neoliberalismo. E nesse plano condensa especialmente as diversas lutas da cidadania contra as políticas neoliberais que deram vida àquele pacto, né? Concertação, neoliberalismo. Em segundo lugar, o frente amplismo abre uma possibilidade latente entre algumas camadas da esquerda desesperançada de seus antigos espaços de militância política, tradicionais e concertacionistas, ou não, que vem, no conglomerado, um lugar possível para reanimar sua memória de luta e ação social.
Em terceiro lugar, ele se configura como um espaço de confluências e diálogos entre as forças políticas que disputam, como em todo o campo, a hegemonia do espaço. Um espaço que se funda como antineoliberal, mas também com pautas como a luta pelo direito à soberania dos recursos naturais ou as demandas por igualdade de gênero e aborto livre. Demandas que são demandas do Brasil de 2024. De fato, em volta do diálogo, as metodologias de educação popular, participação cidadã, democracia direta, diversos atores intergeracionalmente reuniram-se em encontros setoriais e territoriais, nos quais se foram desenhando e sistematizando os vários sentidos em torno do estado atual das coisas do Chile neoliberal, e uma clara separação com os governos que haviam administrado um modelo de uma minoria. Não por acaso, o programa se rotulava de muitos e muitas, materializando um dos elementos cardinais do mal-estar social, a deslegitimidade da classe política tradicional. Os poucos. Frente à centro-esquerda e à direita, a Frente Ampla, principalmente em 2017, com Beatriz Sanches, se mostrava realmente uma nova força que entrava no cenário. A territorialização permite uma desparlamentarização da lógica padrão. É possível observar que várias organizações da Frente Ampla apresentam hoje fortes discussões para a convergência, focadas na construção de um suporte partidário mais homogêneo dentro da esquerda do próprio conglomerado e com o objetivo de se contrapor ao peso de uma social-democracia antineoliberal, com matizes militantes e sentidos políticos provenientes do marxismo, do socialismo e também do comunismo libertário, como também de tradições organizativas ligadas ao novo sindicalismo e aos movimentos feministas mais críticos e classistas. Em 2019, então, temos o começo das lutas, pelo aumento no transporte público, que começa com o lema evadir, não pagar, outra forma de lutar. Desde 18 de outubro, os protestos começaram a massificar-se. A cada dia podia-se ver mais e mais chilenas e chilenos nas ruas, exigindo mudanças dos líderes políticos e portando lemas clássicos como "No más AFP", que se refere ao fim do pagamento de aposentadorias privadas, e educação gratuita e de qualidade, mas também socializando um dos pilares fundamentais da demanda cidadã de hoje em dia, uma nova Constituição, que a esquerda não conseguiu controlar bem, tendo em vista os últimos processos. Sebastião Pinheira tratou os manifestantes como um inimigo interno. É o retorno das forças de poder. O movimento social não se calou nem diminuiu. Milhares de barricadas em todo o país e mobilização nas principais avenidas da capital Santiago e de regiões começaram a despontar com força, servindo como um espaço que reatualiza a luta e o debate das pessoas nas ruas. E é sobre este processo que a gente vai trabalhar no próximo ou nos próximos episódios, entendendo como essa relação entre os movimentos que surgiram, o mal-estar social e a falta de controle da esquerda, o aumento da militarização e como aquelas pautas eram colocadas, em que sentido para e para além da Constituição foram trabalhadas nesses últimos anos, tá? É muito importante, esse é um episódio onde a gente não buscou trazer tudo do autor, porque ao mesmo tempo que ele explica pouco sobre o que veio nesse meio tempo, ele vai se debruçar sobre algo que a gente vai trazer umas visões que eu considero melhores trabalhadas para se apresentar. Então a gente vai trazer nos próximos episódios lideranças do movimento feminista, lideranças do sindicalismo, lideranças estudantis, lideranças indígenas, para a gente colocar a perspectiva do que foram as lutas entre 2019 e 2022 no Chile, que talvez seja um momento crucial para a gente entender essa relação entre pandemia, volta do neoliberalismo, ascensão da direita, ou até a esquerda conseguindo retomar certos postos, mas ficando numa posição muito recuada e ainda de manutenção do caráter neoliberal. Bom, galera, espero muito mesmo que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Simplesmente incrível estar aqui podendo trocar essa ideia com vocês. Não se esqueçam de colar nas lives, colar no podcast e de fortalecer o nosso corre pra gente continuar com esse projeto muito foda, tá? Qualquer coisa, mano, não posso fortalecer financeiramente, mano, engaja, compartilha, curte, manda mensagem pras editoras, fala, pô, manda tal livro pro morcego, acho que ele vai gostar e tal. Qualquer uma dessas coisas ajuda demais a gente a continuar nosso projeto, tá bom? Queria novamente agradecer a presença geral, agradecer a força geral, nos vemos na próxima, até mais, um grande beijo, tchau!